Bem, estamos na época de aniversário de Kagurabachi, ou perto, dependendo de quando que eu lancei esse vídeo. Mas bem, eu decidi fazer isso daqui falando da obra, de um vilão que eu gosto e de quebra tentando convencer quem estiver assistindo a dar uma oportunidade para a leitura. Ou então deixar sintonizado caso a obra ganhe um anime. Aí, se você ficar interessado, pode assistir. Vou tentar evitar o máximo de spoiler possível. Mesmo quando falar do vilão no finalzinho desse vídeo aqui, acredite, eu vou pular muitos trechos e muitos detalhes para que, caso mesmo que você assista esse vídeo ao todo, você consiga pelo menos desfrutar bastante da leitura e pegar tudo muito sem contexto aqui, apenas com uma opinião minha e a visão de quem já leu. E enquanto eu vou fazer tudo isso, eu vou deixar de fundo uma gameplay de Persona 3. Sim, não tem nada a ver com o tema, mas eu estou muito vidrado nesse jogo. É o jogo que eu mais estou jogando atualmente. Só demorou algum tempo, né? Enfim, a história de Kagurabachi começa com Chihiro, o protagonista, e o seu pai vivendo uma vida feliz e boba. O pai de Chihiro é bem bobalhão, apesar dele ser o ferreiro que forjou 6 espadas que puseram fim à guerra. Bem, após uma introdução desses dois personagens e a dinâmica deles, a cena corta e agora o pai de Chihiro está morto e a casa saqueada. E assim procede a história de Kagurabachi. Chihiro procura os homens que assassinaram seu pai, tanto para ter a sua vingança, tanto para recuperar as espadas que ele sempre o ensinou que deveriam ser usadas em certa doutrina. O autor de Kagurabachi tem excelentes inspirações e você não precisa pesquisar muito para começar a ver. Dá de se ver o seu gosto envolvendo filmes de ação e principalmente os do Tarantino. O próprio meio que já disse que é fã dele. Inclusive, por um tempo, Chihiro é dito como uma lenda na cidade. E isso nos dá ambientações claramente inspiradas no Batman. Outra coisa que o autor disse gostar muito. Inclusive, ele comentou que quando anda de noite gosta de se sentir como Batman. Ele tem um lado bem fofo. E é claro, se você quiser comparar todo o fato de ser um shonen paranormal, nitidamente Kagurabachi é bem inspirado em Bleach. Obviamente Kagurabachi não deixa de ser um shonen paranormal, é o que eu disse anteriormente. E meio que essa é a moda agora. Então você pode esperar que aqui se encontra pessoas com capacidades únicas, usando a Genryoku, sabe? A energia amaldiçoada, Nen, Ki, Chakra, Reiatsu. E a obra, apesar de parecer bem meme inicialmente, eu te garanto que a partir do capítulo 7 você deve no mínimo gostar de algo e achar interessante. Mas bem, eu irei falar um pouco sobre o primeiro arco agora, já que senão isso daqui vai ficar minúsculo. Caso você não tenha o interesse de ler, essa é a minha linha para fugir do spoiler de como funciona e acaba o vilão do primeiro arco. Então, caso queira ler, dropa o vídeo aí e volta quando estiver com vontade. E, por favor, dá uma chance aí, tenta ler pelo menos até o capítulo 7. Enfim, no primeiro arco lidamos com Chihiro procurando as espadas sem muito sucesso, apenas sabendo sobre o nome Hishako. Até que uma garotinha chamada Char aparece falando que estava sendo caçada por uma pessoa com a espada mais forte. Chihiro e Shiba, que é um amigo do pai dele que está o ajudando nisso, eu esqueci de mencionar ele, pensam que ela apenas está falando coisa com coisa. Mas mesmo assim, Chihiro decide se aproximar da garota de um jeitinho até que bem fofo, já que ele tem uma certa empatia com as pessoas, apesar dele ser todo fechadão por hora. Ele realmente é bem o Batman, né? Descobrimos então que a garota estava falando a verdade, já que ela cita um detalhe importantíssimo de uma das espadas. E mais para frente descobrimos também que essa menina pertence a um clã que possui capacidades curativas e foi extinto por uma mentira, dizendo que consumindo sua carne seria possível ter juventude eterna. Deve ser muito frustrante seu clã ser dizimado por uma fake news. O vilão desse arco pretende usar um cristal, o mesmo com que foi feito as espadas, junto ao sangue de Char, para que fosse possível estabilizar esse cristal de magia pura, já que sem isso ele é bem perigoso. E fazendo assim, ele conseguiria usá-lo assim como Rokuhira usou para criar as obras-primas que são as espadas. E então posso finalmente falar desse antagonista do mangá, o Sojo. E cara, como eu amo esse vilão inicial. Ele é simplesmente a antítese do protagonista, algo que já vimos inúmeras vezes, mas ele é feito de uma forma tão interessante de se ver. Sojo pesquisou tudo sobre as espadas, sendo o maior fã do Kunishige. Não é à toa que, para ele, foi uma grande surpresa e interessante descobrir que havia uma sétima espada e que o ferreiro ao qual ele tanto pesquisou tinha um filho. Coisas essas não estavam em lugar algum. Enfim, ele acredita que as espadas são armas e devem ser usadas para transmitir esse poder. É incrível de se acompanhar a jornada desse primeiro antagonista, porque ele tem como objetivo justamente nos mostrar em quais mãos essas armas poderosíssimas podem cair, e assim nos deixar cientes do quão importante é a missão do Chihiro de recuperar elas. O fato do Sojo querer ser um segundo Kunishige, querendo seguir seu legado por mais distorcido que seja, é um dos pontos mais interessantes dele. Ele está totalmente convicto que as
as espadas devem ser usadas para impor dominância, e isso era o que o Rokuhira queria fazendo elas. Não é à toa que quando Sojo e Chihiro estão lutando até a morte, existe uma representação em segundo plano ocorrendo, onde eles estão almoçando e conversando sobre suas ambições e desejos, já que o Sojo, mesmo reconhecendo o Chihiro como alguém habilidoso e como o herdeiro do Rokuhira, ele ainda não quer acreditar que a teoria dele sobre as espadas serem armas de assassinato está errada. E essa diferença de lados se mantém até mesmo no fim da luta, onde apesar de Sojo falar até mesmo sua própria espada estava do lado de Chihiro, o mesmo retruca falando que todos estavam ao lado dele também. Então, em suas últimas forças, Sojo tenta se arrastar ao laboratório para tentar fazer como Rokuhira fez, e usar o cristal para fazer uma nova arma, dizendo que deveria servir já que ele estudou tanto. Mas é aí que descobrimos as últimas palavras que o Chihiro disse ao Sojo antes que o deixasse ir se rastejando. É só que eu não consegui chegar no nível do meu pai. Eu simplesmente te cortei com todas as minhas forças. Sojo então explode, tendo seu fim logo ali. Demorei um tempo refletindo sobre esse final de arco, e a minha conclusão sobre ele é simples. Como eu já disse, Chihiro e Sojo representavam dois lados do legado de Kunishige. Aquele que foi demonstrado na guerra como uma arma implacável e temível, com um imenso poder latente que poderia subjugar qualquer um, e aquele que foi mostrado somente para as pessoas que receberam as espadas, e para o Chihiro, onde se deveria ter doutrina, mente forte e um certo nível de compaixão. Deve-se considerar que nenhum dos dois lados está errado pelo diálogo de Sojo e Chihiro, já que ambos falam que as espadas estavam do lado um do outro, mas somente quando Chihiro deixou de seguir o legado de seu pai e enfim aceitar a sua imparcialidade nessa história, e até mesmo destruir aquilo que ele jurou por anos recuperar, que finalmente Sojo foi derrotado, porque ele permaneceu tentando ser um sucessor de Rokuhira, sendo que talvez ninguém mais vai conseguir ser como ele. Rokuhira Kunishige morreu, e apenas o que ficou entre nós foi o seu legado.